Olá, bem-vindos ao Cinemarda e mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. E minha convidada hoje é a Fabiana Lima, a Fabi, do blog Cinemafilia, e eu vou direto ao assunto. Qual é seu filme de cabeceira, Fabi? Então, meu filme de cabeceira tá aqui do meu lado, porque eu tirei da minha cabeceira, que é o Antes do Pôr do Sol. Eu tenho o roteiro do filme, ele dorme aqui perto de mim. Então, ele é o meu filme de cabeceira, ele é também o meu livro-roteiro de cabeceira. O segundo filme da trilogia do Antes. Pois é, essa trilogia que começou lá em 1995, né? O Antes do Amanhecer, o primeiro, aí veio o segundo em 2004, né? Que é o Antes do Pôr do Sol, que é seu filme de cabeceira, e por enquanto fechou no Antes da Meia-Noite, que é de 2013. Há um intervalo de 9 anos entre cada filme. Eu cheguei a pensar até que eles fariam Sim. feito ano passado, sei lá, o antes do meio-dia, Eu fiquei teve, esperando também, mas não veio. mas não veio, sei lá, teve a pandemia do meio do caminho, pode ser que venha depois. Mas por que esse filme em particular? O que é que ele. Então, eu tenho uma relação muito forte assim com o filme, porque eu acredito que para mim ele é como se eu estivesse viajando. E uma das coisas que eu mais amo no mundo é viajar, né? Eu acho assim que é muito estranho pessoas que não gostam de viajar. Eu sou completamente apaixonada por viajar. E eu acho que eu sinto que o Linklater, além de levar a gente nesse diálogo, nessa conexão que esses dois personagens acabam desenvolvendo, ele também coloca a cidade como um personagem, né? O primeiro filme se passa em Viena, o segundo se passa em Paris, que coincidentemente é uma cidade que eu sempre quis visitar e tive a oportunidade de ir ano passado e vou visitar agora de novo. Então, é uma cidade que eu amo muito. E o terceiro se passa na Grécia, né? Então, o segundo filme, eu sinto que ele tá ali no meio, assim, não é nem o começo, não é nem o final, e ele tá ali no meio dos dois como um filme de reencontro. E eu sinto, eu até escrevi sobre isso no ano passado, que para mim é um filme terapêutico. Eu sinto que eu tô, além de viajando, eu tô conversando com eles. Então, eu sinto que aqueles diálogos, de alguma forma, eles parecem que partiram de mim, sabe? E eu sinto muito que o Linklater sabe pegar essa coisa ordinária, esses nossos pensamentos existenciais, nossos conflitos com nós mesmos e com as outras pessoas, e com a sociedade, com o amor e tudo mais, e consegue transformar isso em algo muito legal de assistir. Então eu sinto mesmo que é um filme que eu não sinto o tempo passar, parece assim que é realmente algo que me entretém, que eu gosto de ver e rever. Então eu já vi o filme várias vezes. E eu continuo revendo ele o tempo todo. Eu nunca me canso de rever. Você falou uma palavra que tem tudo a ver com essa trilogia como um todo, mas também com muito da filmografia do Linklater, né? Que é a conversa. Essa trilogia em particular são dois atores basicamente em cena nos três filmes, tem muito pouca interação com outras personagens. É basicamente os dois, o Ethan Hawke e a Julie Delpy, e eles conversam e conversam e conversam, mas como aquilo que você também bem falou, tudo flui naturalmente, tudo é interessante e é convidativo para você embarcar naquela história dos dois. No primeiro filme, eles se conhecem em Viena e passam o filme inteiro conversando, cada um toma seu Sim, rumo. No segundo filme, que é o seu de cabeceira, eles se reencontram em Paris e aquela conversa continua como se nunca tivesse sido interrompida. É outra coisa que eu acho muito legal nesse filme. E ele está lá lançando um livro que ele escreveu, que ele é americano, ela é francesa, ele lançando um livro onde ele conta a história do primeiro filme. sim, E aí eles veem exatamente. E é uma que. história que aconteceu com o diretor, né? É uma Uhum, história que aconteceu com ele, inclusive, que ele conheceu uma pessoa, né? Que ele acabou, diferente da trilogia, o diretor não conseguiu, o Linklater não conseguiu se encontrar novamente com a Amy, que foi a pessoa uhum. com quem ele teve essa história, né?
e aí ela faleceu. Então, eu acho que Aham. é realmente fruto da imaginação dele do que poderia ter sido, né? E outra coisa muito legal nessa trilogia, e principalmente a partir do segundo filme, se repete no terceiro, ele se torna um trabalho coletivo, porque o primeiro, o Linklater escreveu o roteiro, mas a partir do segundo, os dois atores também passam a colaborar com o roteiro, escrevendo boa parte dos diálogos, e eles que já tinham demonstrado uma interação fantástica no primeiro filme, a partir do segundo, isso fica muito mais forte, tanto no segundo como no terceiro. Eu acho muito interessante como que eles conseguem fazer com que tudo flua tão naturalmente, mesmo a gente sabendo que o plano sequência foi exaustivamente ensaiado, né? Eles passaram muito tempo ensaiando, trabalhando no roteiro coletivamente, depois muito tempo ensaiando esse plano sequência para que eles ficassem o mais próximo do natural possível. E a gente tem a sensação de que foi gravado de uma forma, né, totalmente natural porque eles querem passar isso, então fica muito legal isso no filme, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quanto mais perfeito, né? Quanto mais próximo ali do mais perfeito possível, mais difícil é para fazer, mais difícil é para executar dentro do cinema, né? Quanto mais próximo ali do realismo, né? Mais formal acaba tendo que ser. Então, esse plano sequência que a gente fica admirando é nada mais do que exaustivas repetições deles para poder eles não esquecerem da fala e falarem o mais naturalmente possível. E eu acho muito interessante isso, porque quando eu fui visitar a Shakespeare Company, eu tentei refazer o percurso que eles fazem depois que eles saem da livraria. E eu vi na internet, eles viram aqui na direita, depois eles viram na esquerda, depois eles sobem essa rua, e eu fui seguindo o roteiro. Até que em certo ponto eu falei, ué, cadê o café que eles param? Depois que eles se encontram, eles vão pro café, né? E aí eu, ué, cadê o café E que tem eles muitos param? Não, cafés não é naquela aqui. região, né? Tem muitos cafés. Sim, tem Eu, muitos cafés. E aí eu fiquei perguntando qual era esse especificamente. Ele falou, não, não era aqui, era em outro lugar. Ah, onde é que fica o cemitério que eles visitam? Ah, fica do outro lado da cidade. Eu falei, nossa, é realmente incrível como o Linklater consegue filmar isso sem que a gente perceba essa mudança completamente, assim, é realmente do outro lado da cidade. Eu falei, nossa, eu jurava que era um do lado do ali do outro, porque lado. o filme não quase ali do lado, ele faz com que pareça ser tão perto e na hora é muito longe, completamente nada a ver o caminho. Você lembra quando viu esse filme a primeira vez? Você tinha visto o Antes do Pôr do Sol ou viu primeiro o segundo? Como é que foi? Não, eu vi todos na ordem mesmo, na sequência, quando já tinham sido lançados. Então faz pouco tempo, na verdade, que eu assisti. Eu acho que faz mais ou menos uns 6 anos. Pouco Então, tempo. então você viu em Não faz casa, muito né? pouco tempo. Você viu Eu provavelmente vi em mais casa, em eu vi em DVD. casa. É, Eu queria muito ter visto assim, em um cinema, né? Mas infelizmente eu sou muito jovem para conseguir chegar não, nesse nesse local para quesito, assistir o filme. eu vi os três no cinema quando eles estrearam. Eu acho que quando estreou o primeiro, Queria você não ter era tido nem esse nascida, privilégio. né, Fábio? Quando o primeiro estreou Não, em 95, você aparenta ter 20 e poucos anos? eu tenho 24. Pois é. Ainda não tava, não tinha como eu assistir esse aí no cinema. Vários, na verdade, não tinha como assistir no cinema. Que eu gostaria de ter assistido. Mas aí, você viu esse filme, você viu os três, né? Na ordem cronológica mesmo. Mas o que é que esse em particular. Porque normalmente, quando se trata de uma trilogia, boa parte das pessoas gostam da trilogia como um todo, né? Como se fosse uma história só. E algumas Sim. trilogias realmente são assim, é uma história só em três partes, tipo Poderoso Chefão, De Volta para o Futuro, O Senhor dos Anéis. E mesmo essa a trilogia antes de, ela tem essa unidade, né? É uma história só envolvendo esse casal. Por que que o 2 se destacou mais para você? Que identificação ou projeção você viu nesse segundo filme? Eu acho que tem muito a ver com
O momento mesmo, eu tava falando, inclusive, já falei sobre isso em alguns podcasts, porque agora eu tô meio que conhecida como uma pessoa que gosta muito de trilogia do antes. Então, eu já fiz 2 podcasts antes e conversei com as pessoas, e eu acho que eu tive uma conclusão, eu não sabia dessa resposta antes, mas eu acho que hoje, vendo o filme e tendo esse afastamento um pouco e revendo todos eles, eu acredito que eles se encaixam muito com a noção, com a idade, mais ou menos, e a noção que a gente acaba tendo de relacionamentos, de vida, nos pensamentos naquele momento. Eu acredito que talvez, quanto mais, assim, mais anos se passarem, eu vou voltar para o terceiro e talvez eu acabe gostando mais dos conflitos apresentados no terceiro filme, porque antes o meu filme mais, o que eu mais tinha proximidade era o primeiro. E acabou que eu revendo o segundo, falei, não, isso aqui tem mais, acho que me pegou mais, os diálogos me pegaram mais, me deixaram mais reflexiva. E nesse exato momento, o 2 é o que eu me identifico mais, principalmente por conta da conversa que eles têm no barco, que a Celine, né, que é a personagem da Julie Delpy, acaba falando sobre todos os relacionamentos que ela achava que iam significar na vida dela, e que no futuro ela percebe que poucos são aqueles que de fato ficam com ela, poucos são aqueles que de fato marcaram ela. Que é uma frase mais ou menos que ela fala de que quando você é muito jovem, você pensa que você vai ter várias pessoas com que você vai ter uma conexão, e depois você acaba percebendo que isso acontece pouquíssimas e raras vezes na vida, né? Então, eu acho que essa frase, toda a divagação que ela tem, e ele tem também sobre o amor e os relacionamentos especificamente, eu acho que é algo que eu acabei me projetando um pouco na personagem da Celine. E não só nesse filme, mas eu acho que ela é uma personagem muito identificável, porque ela tem muitos conflitos, né, que tem muito a ver com nossa vivência feminina. Então, ela fala muito sobre não ter o pavor de ficar lá como coadjuvante, né, em um relacionamento futuro, em um casamento. Ela tem um pavor, assim, de se comprometer com alguém e acabar ficando em segundo plano e ter que mudar os planos da vida dela por causa disso, perder um pouco da liberdade que as mulheres acabam perdendo no meio do caminho. Então, existem tantas questões que ela acaba levantando que acabam dialogando com, não só comigo, mas com várias mulheres, né, que acabam se identificando com a Celine, acaba me levando de volta a ela. E eu acho que também por causa da cidade, né? Como eu falei, eu tenho realmente essa ideia, assim, realmente de Paris, que acabou se concretizando quando eu passei 3 meses morando lá. Então, eu tenho uma ligação com a cidade que acaba sendo também uma personagem naquele momento ali que eles estão na beira estão andando, né, de barco no Rio Sena e tudo. Então, eu acho que tudo isso acaba me levando para esse filme de volta. Então, eu posso mudar no futuro, como eu falei, eu posso mudar, posso ter outras ideias sobre relacionamento, outras ideias sobre casamento, por exemplo, porque eu sou muito jovem, né? Ainda não me casei, então pode ser que assistindo o terceiro filme eu me identifique mais com a Celine do terceiro do que do segundo. Então, assim, eu acho que, como tem 9 anos de diferença e acaba retratando momentos diferentes de um mesmo relacionamento, a gente acaba mudando de ideia. Acho que quanto mais experiências você tem, quanto mais você muda, né? Todo filme muda quando a gente revisita, porque a gente não é a mesma pessoa, né? Uhum. Mas eu acredito que nesse filme fala muito da gente, por causa desses 9 anos. Eu acho que isso tem muito impacto também. E curiosamente, dos 3 filmes, esse é o mais curto. Se não me falha a memória, ele deve ter em torno de 1h30 só. Os outros 2 têm mais de 1h40, perto de 2 horas. Mas, mesmo assim, a dinâmica dos 3 é semelhante, eles estão sempre em movimento, estão sempre conversando. O cenário funciona como uma terceira personagem, são os dois, o Jesse e a Celine, e no primeiro filme é Viena, no segundo filme é Paris, no terceiro filme é a Grécia. No terceiro tem já uma família constituída e alguns outros conflitos, mas muito do que você pontuou agora há pouco sobre os questionamentos que a Celine apresenta no segundo filme em relação à condição dela como mulher, como estar junto de alguém, a questão de se ver colocada no segundo plano depois, são discussões que aparecem com muita força no terceiro filme. Talvez até por eles estarem já casados, né? Eu devia ter dado alerta de spoiler mais cedo, mas Sim.
O terceiro filme acaba me lembrando, acho que não exatamente por causa do filme, mas por causa dos temas. Um outro filme que eu gosto muito, que eu acabo também, sempre assim, um dos meus favoritos, que é o Cenas de um Casamento, do Bergman. Então, eu Uhum. acho que aquele conflito que aparece, né, todas as questões que acabam surgindo desse matrimônio acabam me lembrando também um pouco o Antes da Meia-Noite. Então, faço assim, um pouco desse paralelo. E para mim é um pouco. São filmes muito tristes. Então, eu acho que também tem a ver com o fato de que eu não quero reassistir. Esses eu reassisto, mas reassisto um pouco, meu Deus, eu já sei o que vai acontecer. E aí eu fico até meio triste de pensar isso, mas é a verdade que ano passado, quando eu tava pensando assim, gente, será que vai ter um novo filme? Aí eu tava pensando assim, o que que será que que o Jesse e a Celine estariam fazendo agora? E eu não consegui pensar em outra coisa a não ser um divórcio, infelizmente. Porque o terceiro filme, ele leva a gente a acreditar que existem muitos conflitos ali que acabam que talvez não vão se resolver, né? Então, assim, Quem, são conflitos muito específicos. agora especulando, quem sabe um quarto filme venha a acontecer isso, e já que o anterior foi antes da meia-noite, esse pode ser antes do meio-dia, que é o horário que eles têm que estar lá no tribunal ou em algum escritório perante uma autoridade, sei lá, para assinar os papéis do Eu divórcio. acho que poderia ser isso. Eu realmente acho. Eu fico triste, mas eu acho que seria isso. Eu realmente acho que seria o divórcio. Mas você você viu na ordem mesmo cronológica, né? Viu o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, certo? O que é que você percebe dessas duas personagens? É, o que eu vou falar pode até parecer meio redundante, até por conta de tudo que a gente já conversou. O que se percebe, primeiro, é uma química muito boa entre o casal. E a leveza, muita gente acha essa trilogia triste, mas eu não acho. Eu acho ela realista, não necessariamente triste, porque eu conheço alguns relacionamentos assim que passou por fases como essa, e eu acho isso de uma certa forma até bem natural. O primeiro fica bem claro que os dois têm essa conexão. Aquilo que você falou de ser raro de você encontrar uma pessoa, né, que seja a pessoa. E isso fica bem claro no primeiro filme, apesar de eles não terminarem juntos, cada um toma seu rumo depois. O Jesse volta para os Estados Unidos, ela vai para a França. No segundo, eles terminam se reencontrando e percebem que aquela conexão que eles tiveram lá atrás continua forte. E aí eles terminam juntos, né? E vamos para o terceiro, onde eles estão casados, com filhos e toda aquela questão que é apresentada. Eu acho muito inteligente da parte do Linklater, que dirigiu os três, mas principalmente do casal de atores, essa unidade que eles conseguiram criar e essa progressão assim narrativa que conseguiram desenvolver, fechando um arco, né? Mesmo que não venha a ter um quarto filme, essa historinha deles tem um começo, um meio e um fim bem delineados. Eu acredito que, assim, foi muito da questão da construção coletiva. Eu acho que a construção coletiva foi chave para que a gente conseguisse um filme, uma história que tivesse uma construção de personagens identificável bastante para que criasse essa conexão. Eu acredito que foi essencial, realmente, que o Ethan Hawke, que a Julie Delpy entrassem ali e tornassem o personagem um pouco para eles, assim, realmente. E eu acredito que vem muito assim, eu vejo muito dos trabalhos, por exemplo, que a Julie Delpy fez agora para a Netflix, ela tem um pouco de Celine ali, tem uns temas ali que a Celine já tratava. Então, eu acho que ser a questão dela, colocar a visão dela de ser mulher, dos medos que ela tinha como mulher, e do Ethan Hawke colocar todas as questões que ele tinha enquanto homem, acabaram juntando ali uma relação realmente e um texto muito identificável.
E eu acho que isso é realmente uma dos pontos, eu acho que é talvez o ponto que mais realmente traz as pessoas para aquele diálogo, porque a gente consegue entender tanto o lado dele como o lado dela. E isso fica muito claro realmente no terceiro filme, para mim fica mais claro no terceiro filme, porque existe ali um impasse, né, na discussão deles, que a gente fica meio, nossa. Eu entendo, eu, por exemplo, entendo o lado dela. Eu entendo ela não querer aquilo enfim, que ela aponta ali na discussão, e ela tá totalmente válida nos medos que ela tem, enquanto ele acaba também, ele tem umas atitudes bem questionáveis, né? Porque fica ali meio que no ar se ele traiu ou não ela, o que que aconteceu de fato. Mas, enfim, ali também existem questões dele, né? As questões dele e as questões dela acabam se tornando muito visíveis, muito claras pra gente, e eu acho que é isso que torna o filme interessante, isso que torna a relação deles interessante e tão, como eu falei antes, identificável mesmo. E o filme não é nada, assim, meloso, que muita gente classifica como uma comédia romântica. Eu não classificaria a trilogia como uma comédia romântica. Tem algumas falas que você até ri, mas não é a tônica, não é como, por exemplo, Quatro Casamentos e um Funeral, ou Um Lugar Chamado Notting Hill, ou mesmo A Linda Mulher, que são comédias românticas, assim, clássicas, no sentido de ter todos os elementos que compõem uma comédia romântica. Eu vejo mais a Eu trilha não acho. como um drama romântico. Sim, eu também não acho que seria uma comédia romântica. E sobre a questão, eu até esqueci de comentar, mas uma vez eu coloquei, juntei um pouco. Eu não gostava de filmes de romance, então ainda tem isso. Eu acho que a trilogia do Antes me apresentou os filmes de romance nesse aspecto, por esse viés mais realista, que é aquilo que eu acredito que eu me identifico mais. Não é que eu não goste de filmes românticos, né? Aquele romance ideal e tudo mais. Mas é que pra mim, né, questão assim, mesmo de gosto, de como eu vejo os relacionamentos de fato, pra mim aquilo que chega mais próximo de retratar o amor e as relações amorosas com a maior veracidade que a gente sente mesmo, pra mim seria, por exemplo, a trilogia do Antes. Então eu sempre coloco a trilogia do Antes como esse exemplo de filme, retratação fictícia, né, do amor que chega mais próximo àquilo, à complexidade desse sentimento e à complexidade das relações humanas, porque a gente não vê nenhum ali sem problemas, nenhum sem defeitos, e nem a relação também, obviamente, né, tem várias questões ali no meio, mas eu acho que esse momento do reencontro, ele acaba tornando isso bastante claro, assim, para mim, que existe uma complexidade naquela relação que vai muito além, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, a conversa está terminando, Fábio. Eu agradeço a tua participação. Quem quiser acompanhar teu trabalho, onde te encontra? Então, eu tenho minha rede social principal, que foi onde eu comecei, né, a falar sobre cinema em 2019, que é o @cinemafilia no Instagram. Mas agora eu tenho falado muito também sobre cinema lá no Twitter, que é @fabianalr_. E também falo sobre cinema lá no TikTok, aí você já vai encontrar essas redes lá no Linktree, ali na bio. Aí tem TikTok, tem Letterboxd, tem as minhas colunas lá no Cinemação e na revista Singular. E alguns outros links, como o meu site também, que é o cinemafilia.com.br, o meu blog. Muito obrigado pela participação Obrigada pelo convite. e até o próximo Cinemarden.